Eu vou agora conversar com um dos maiores escritores do mundo, o Leandro Miller. Por favor, Leandro. Dos maiores. E ele tem uma vantagem, Leandro, você tem uma vantagem extraordinária, é que você pode ter mau hálito que não incomoda ninguém. Só mata o urubu no voo. Quantos anos você tem, Leandro? Eu tô com 28, 27, não tenho muita certeza. Eu não fico contando, eu não tô com pressa pra acabar. Eu tô nessa faixa, eu tô chegando. Aí, por aí. Tô chegando aos 30. Então já não cresce mais, né? Já... Não, eu ainda estou em fase de crescimento. Tanto que quando pergunta a minha altura, eu falo, eu tenho 2,5,5. Porque esse meio eu cresci no ano passado. Isso quando eu tinha 18 anos, fui procurar lá o ortopedista, tirei aquele xerox todo da bacia, para ver se fechou, não fechou e tal. E aí, o cara falou, olha, você não vai crescer mais, fique tranquilo. Eu tinha 1,98. Aí agora estou com 2,5,5. Olha, isso é curioso, porque eu tinha 1,70, estou com 1,67. Fui encolhendo um pouquinho. Você... Eu ia perguntar, estava distraído, ia falar, e você é grande desde criança? Que idiotice. 2 metros e... Você falou 2 metros e... 5,5. 2,5,5. Tá bom. Eu tinha um grande amigo, Túlio de Lemos, tinha 2,10, mas ele era mais... Foi cantor, foi um grande baixo de ópera. O Osmar conheceu, não chegou a conhecer o Túlio, mas... Pela televisão, sim. Mas não, pessoalmente não, né? Não, infelizmente não. Ô Leandro, por que você resolveu escrever o livro O Código Aleijadinho? Isso foi o seguinte, até uma história anterior a isso e tal, eu tinha um outro livro que eu escrevi antes, que até... Alex, traz aqui o outro livro. O outro livro, que é um livro que eu escrevi filosófico, um livro profundo, denso, cheio de referências intelectuais complicadíssimas e tal. Pequeno Tratado Hermético sobre os efeitos de superfície. É um romance psicológico e tal. Aí eu pedi pra menina fazer a capa pra mim e ela depois de ler entrou em depressão, não conseguiu acabar. A minha namorada não conseguiu revisar o livro porque ela largava o livro toda hora. Eu dei pra minha mãe nunca mais deu as costas pra mim. Ficava me olhando de lado assim, veio assim, não escreva coisa desse tipo. Eu falei assim, não, vou escrever um negócio mais leve, pra agradar minha mãe, um negócio assim. E aí eu falei, trabalhava na livraria da Travessa, na época, lá no Rio de Janeiro. Um amigo meu virou assim, por que a gente não faz um romance tipo do Código Aleijadinho, o código, tipo o Código da Vinci? Eu falei, vamos fazer então o Código Aleijadinho, por que não? Um negócio legal. Mas peraí, eu tô com medo desse livro, tem certeza que pode? Eu posso dar uma lida? Pode, mas devagarzinho, cuidado para não machucar. Você sabe que tinha tanto que eu desrecomendo ele na capa, está escrito atenção, leitura não recomendada pelo autor. E eu proibi a publicação dele no Brasil. Houve um livro também proibido que causava morte de gays. O gay pegava no livro, começava a ler, de repente, pum, morria. É verdade. Aí teve um gay que se preparou durante uns 6 meses para ler o livro, botou os amigos todos em volta, pegou o livro e começou a ler. E de repente ele conseguiu fazer. E não morreu. Aí os outros amigos perguntaram: o que foi? Não tem vírgula. Esse aqui não tem esse perigo, não, né? Não tem não. Mas eu uso a pontuação em espanhol. Eu penso em português, que eu uso espanhol, eu acho a pontuação em espanhol mais inteligente. No caso desse livro, no meu outro livro, no Código Aleijadinho... você gosta? É uma coisa que eu implico demais. Eu gosto porque você já dá a ênfase na leitura. Mas peraí, você pergunta que horas são? Precisa ter um ponto de interrogação antes? Pra você saber que vai perguntar que horas são. Se você vai ler que horas são, aí já perdeu a pergunta, o pessoal não te responde. Não, peraí, Leandro, que horas são, sem ser uma pergunta, pode ser o quê? O cara diz que horas são, o outro fala, eu também acho. Eu tenho um professor, isso é coisa de louco, mas eu tenho um professor lá na faculdade de filosofia
que exatamente o professor de filosofia medieval. E aí, durante a aula, um aluno perguntou: professor, qual o número da sua pasta? Ele vira e responde: isso mesmo, isso mesmo. Como assim? Então para ele é preciso. É como exclamação antes da frase. O cara diz assim: mas que espanto, tem que ter uma. Senão o outro fala: mas que espanto. E o outro fala: eu também. Nunca entendi isso, me dá uma agonia. Sobretudo quando a palavra é dividida no fim da página, que começa com ponto de interrogação, você diz. E o homem já tem uma interrogação, você vira a página assim: eu já sei que vai ser uma pergunta esse negócio. E aí é. Mas é interessante essa sua coisa de usar a pontuação. Não é para ler mesmo o livro. Não, é esse não, mas o outro é bem interessante. Cremos que é disso que vivem as pessoas comuns, obsessões pelo suicídio, por exemplo. Aí, livros de suicidologia. Tem um livro americano que é um best-seller sobre como a pessoa morrer. Você já leu? Eu já ouviu conheço falar? um francês do Yves Le Bonniec, que é o Suicídio Modo de Usar. Muito interessante, ensina como se matar, para você não fazer sujeira, para não traumatizar os parentes. Mas é de verdade ou é de livro verdade, humor? foi proibido de ser publicado. Esse livro americano não, esse livro americano, eu não me lembro o nome agora, mas eu cheguei a comprar o livro para ver, porque eu achei uma coisa tão louca. E não, fala de várias maneiras da pessoa se matar, como morrer, etc., sem causar inconvenientes para os outros. É interessante. A pessoa que está morrendo vai se preocupar quando você causar. Bom, vamos tirar esse livro então. Alex, Esse esconde, que perigoso. esconde aqui, por favor. Aproveita.